que eu venho agora da feira. Ai amor, toma lá milhões. Ai que eu venho agora da feira. Ai casar e ganhar por dois, mais valia ficar solteira. Ai casar e ganhar por dois, mais valia ficar solteira. Ai o vira da desgarrada. Estamos já, portanto, a gravar a segunda entrevista com Maria Elvira, do Val de Santarém. Na primeira entrevista já nos disse coisas muito importantes sobre a história da nossa terra e estamos aqui para continuar. E já ouvi aqui a sua bonita voz e a sua boa expressão, a sua magnífica expressão artística mesmo. Merecia muito esses aplausos, como hoje merece os nossos agradecimentos e os nossos aplausos também. Minha mãe era uma pessoa muito viva, sabia muito bem ler. E como é que eu ia dizer? Ela foi tirar o cartão de identidade, já que ela foi falar com o Dr. José Gracês. Sim. Ela foi criada ao pé do Dr. José Gracês. O Dr. José Gracês morava lá naquela casa, que era de uma senhora que não tinha filhos. O Dr. Gracês ficou com tudo aqui no vale e no campo, fazia escrituras. Sim. Ralaram-se para fazer uma escritura, foram ter com a minha mãe, o Joaquim Tindeira, que era feitor. Olha, você não sabe dizer o nome daquela pessoa que morava ali naquela casa, porque a gente quer fazer escritura e tal. Olha, eu o nome dela não sei, chamavam-la a pé leve. Sim. Pois, e não a conhecia por outro nome, era uma alcunha. Essa casa que a Maria Elvira refere, que era muito bonita, fica onde? Ainda existe? Qual que ela... Onde viveu o Dr. Garcês. Doutor Beirão. A casa do Dr. Beirão. Então é aqui, é uma subida aqui à esquerda, antes de uma casa de velharias que houve ali, não é? Então. Essa casa, a minha mãe nasceu, onde está aí uma adega. Está ali aquela adega, era ali que a minha mãe nasceu. E depois na outra casa que o Latoeiro lá tinha, nasceu a sogra do Albuquerque, que era a prima direita da minha mãe. Já tinha falado do teatro nas instalações da Fábrica das Gasosas. Do pai da Eunice Munhoz. Exatamente. Onde eu brinquei com ela lá. Porquê é que se fazia lá o teatro, lá naquelas instalações e não noutras instalações? Porque aquilo ali era grande, era uma fábrica, e depois deitaram tudo abaixo, e era bailes, até de manhã, e era festas, qualquer coisa, era tudo ali. Portanto, deitaram Tínhamos abaixo, aquela casa e agora estava sempre lá o palco. Estava sempre lá dentro. O palco depois estava lá sempre. O palco montado, então esteve lá há muito tempo montado. Porque a Fábrica das Gasosas passou lá para o João de Almeida. Para o outro lado. Os senhores Munhoz eram os pais da Eunice Munhoz. Portanto, a Eunice Munhoz chegou a estar cá no Vale de Santarém. E eu a brincar com ela lá, porque a minha mãe ia para a quinta, trabalhar, tinha a horta, tinha o moinho, tinha tudo na quinta, eu andava por ali a brincar. E depois ia brincar também com a Eunice Munhoz. Ela uma vez a tocar uma porta, uma janela, tudo basta para ela. A minha casinha há de ser toda a felicidade. Hei de comprar umas telas no mais alto do lugar para fazer uma casinha e uma horta e um pomar. À noite, quando eu vier, fartinha de trabalhar, vejo o meu filhinho à porta, assentadinha a brincar. E as pessoas, basta, porque ela era muito pequenina. Espetacular. Portanto, ela era muito pequenina, cantava isso num teatro que faziam cá. Não se lembra do nome da peça nessa altura? Como é que se chamava? Olha, faziam a Rosa do Adro, com as sais encarnadas cá do Vale. Ainda me lembro. Muito bem. E uma vez apareceu uma cantora, aquela e Guilhermina Farturas, para a mãe de Eunice Munhoz. Senhora, você canta muito bem, mas aquela sua companheira não canta nada bem, a Guilhermina Farturas. Era outro tipo de... não diga isso que ela mata-se. Não diga isso que ela mata-se. Outro tipo de... enfim, de expressão artística, era mais do domínio da ópera. Era. Não é? Mas a Guilhermina Farturas não gostava daquilo. Se ela não gostava e se expressou dessa forma tão vibrante, pronto, deu saída à sua opinião. Portanto, os Munhoz, a família Munhoz, ficava então no hotel da Maria Russa. Nem era hotel, a pensão da Maria Russa. Era uma pensão. Pensão da Maria Russa. Uma pensão. Os Munhoz, os pais da Eunice Munhoz, a família Munhoz e os outros que trabalhavam com ela. Era o Munhoz,
Era a Mimi Milhões, que era a mãe, era a Eunice Milhões e o Lili. Ela tinha um irmão que era o Lili, nunca mais soube o que foi feito dele. Ah, sim senhor, essa é uma novidade de que não se fala, essa personagem, Lili, não é essa? Elas vestiam, lembro-me, tinham uns casaquinhos azuis escuros, Sim, sim. compridos e uns botinzinhos cada um. Andavam muito bem vestidos. Muito bem vestidos. Eles, por exemplo, vinham para aqui, alguns dormiam mesmo lá na fábrica e aqueles iam para o hotel da Maria Russa. Sim. E havia assentos por todos os lados, o jardim estava muito bem feito. Havia nichos, bancos, havia nichos. Caramachões, os exato. lagos com repuxos, dois lagos muito bonitos. Depois o rio tinha um muro, não é? E depois todo cheio de vasinhos de flores. Portanto, era um jardim magnífico, com árvores Vinham muito grandes. pessoas, diz que ainda vêm, chegam lá, vem aquilo tudo caído. É verdade. E vinham os estudantes, vinham de caminhonetes visitar a janela da Joaninha. Janela da Joaninha, que era a janela que ficava nas traseiras. Era a janela que ficava nas traseiras, mas no livro, um livro que eu li uma vez antigo, estava lá aquela janela assim, olha a janela do moinho do meu pai. Exatamente, que era encostado ao moinho. Era um moinho de cima aqui, depois fazia assim um recanto, passava a calha por cima, e depois era o moinho de baixo. Os Rochinóis têm que estar ao pé d'água. Quando eu morava lá ao pé do rio em cima, ouvia os Rochinóis a cantar. Exatamente. Que dulcíssimo sentir, que segredos a lembrar. Ouvindo as moças a rir e os Rochinóis a cantar. Isso é poesia do João Nogueira. de João Nogueira, João da Aldeia. No fim de contas, o seu pai era o feitor da Quinta. Da Rebelo. Meu pai recebia as rendas, recebia os foros, e estava muito tempo a conversar com o Sr. Rebelo da Silva, muito tempo. O filho do escritor, O filho, que também se chamava Luís. Luís António. Luís António. E aquele era Luís Augusto. Isto é na escada, na escada das traseiras, a estrada principal, a escada principal que dava acesso ao jardim. Já ao jardim. Sim. Exatamente. Nós entrávamos por portal. Depois tinha logo um carramochão Virava-se à grande. direita. E aquilo Tinha logo um carramochão grande com uma planta que parecia... Eu até sabia o nome. Parecia... Ela Maria, aquilo que a gente... Agriões. Sim. Todo tapado, grande. Sim. E com bancos todo de um lado e do outro. Sim, e depois tinha os lagos. O lago grande com repuxos e peixinhos. Depois tinha o lago mais pequeno com repuxos assim ao meio. Depois tinha a fonte a correr. Sim. Era uma quinta muito bonita, ainda eu tive a oportunidade de lá estar algumas vezes. Ainda te lembras? Ainda me lembro-me até da zona da fonte. Tinham lá uma mesa grande. De pedra. De pedra. Sim, onde vinham ali visitas, servia-se ali os lanches, fruta, café com leite, calhava. Os lagares da Quinta das Rebelas eram usados pelos pequenos proprietários. O meu avô António ia lá fazer o vinho. Ia lá fazer o vinho. O meu pai fazia lá o vinho. Muita gente fazia lá. Pagava qualquer coisa. Exatamente. Muita gente fazia lá o vinho. E era uma coisa muito importante. A Quinta tinha lagar de azeite, tinha caldeira de aguardente. Que era mais? Tinha o moinho, não é? Tinha o moinho. Dois moinhos. Então, dois moinhos. Era? Então, mas tinha duas mós? Era lá em cima? Tinha a queda de um moinho em cima, que fazia muita farinha durante a noite e o dia. E tinha o moinho de baixo, que a roda andava mais encravada, não fazia tanto. O Sarada passava pé de mim e punha só: como se quer a mãe querida, amar a escola é dever, é o futuro da nossa vida e o futuro do nosso ser. Era o hino da escola. Na alma dos portugueses vibra sempre a pátria querida, amar a escola 1000 vezes é missão engrandecida. A aurora a sorrir, somos um porvir, mocidade em flor. Agora é estudar, a escola saudar no hino de amor. Portanto, esse era o hino da escola que aprendiam na escola. Isto podia ser feito por João Nogueira. Aristides Graça. A Maria Elvila falou já mais do que uma vez da sua professora da escola primária, que era a dona Leopoldina Augusta de Carvalho Cunha e Conte. E disse que ela era já muito velhinha. Muito velhinha. Se fosse neste tempo já estava reformada. Claro. Velhinha.
Mas, no entanto, aquilo que pôde ver é que ela ensinava muito bem. Ensinava muito bem. Muito bem. Eu acho que até ensinava melhor do que agora. Pois. Portanto, a escola... Como é que era, assim, um dia de escola com ela? Olha, estamos lá, a gente chegava lá, esperava naquela grande varanda. Sim. Depois ela chegava, abria a porta, eu estava mesmo em frente dela, tinha que estar ali em frente dela. Mesmo nas primeiras carteiras? Não, era por não saber. Era por gostar de estar à frente? É porque é muito cabra. Estava ali porque estava sob controle. Porque, por exemplo, uma vez a senhora, dá cá, vamos esconder. Fui esconder aquela gente toda. A professora, quando ali chegou, não viu ninguém, ralhou tanto, saltou tudo. E foi-se tudo pôr nas carteiras. Esta foi uma que eu fiz. Outra vez, estava um macaco na fonte dos bonecreiros. Lembras-te dos bonecreiros? E eu fui beber, a gente ia beber água à fonte, fazer xixi. Agora é tanta coisa, fazer xixi debaixo das palmeiras. Eu fui beber água à fonte e estava lá um macaco. Chega à entrada da escola. Oh, meninas, venham cá ver um macaco que está ali no largo da fonte. A professora era tão velhinha que entregava a gente ao professor. Ao professor Costa. Ele vinha e ia todos os dias de bicicleta, a chover, ia fazer sol. Ele morava? No Casal Douro. No Casal Douro, exatamente. Era a terra da minha avó. Exatamente. A Maria Elvira já deu muitas referências da Marquesa da Ribeira Grande. Se não se importa, vamos falar mais um pouquinho, porque esta pessoa foi uma pessoa muito importante no Val de Santarém. E não só no Val de Santarém, foi aqui na zona do Ribatejo, aqui nas proximidades de Santarém. Portugal, não sei se sabes, era de 20.000 morgados e fidalgos. Sim? 20.000. Dizia-me o Sr. Belo da Silva. Muito bem. Aprendi assim algumas coisas com ele. Porque eu e a minha mãe estávamos lá 3 meses sozinhos com elas na quinta. Fazíamos o comer, lavámos a roupa. Minha mãe não falava noutra coisa que a senhora Marquesa. Sim. Ela, por exemplo, as raparigas casavam-se, davam um lenço bonito. Os rapazes davam um barrete. Depois dava-lhe catequese de noite. Meus tios, Manuel Simão e José Simão, vinham ali para cima, para aquela travessa, não é? E depois à noite ia tudo para a catequese para a senhora Marquesa. Muito bem. E fazia muito bem aos pobres, a senhora Marquesa. Portanto, as pessoas do Val gostavam dela. Marquesa da Ribeira Grande. Gostavam dela, era de umas e de outras. Havia... A Maria Lima, que era a avó da Lourdes Pereira. A avó dela, que ela não tinha pais, era a aia da senhora Marquesa. E a Maria Lima foi lá criada em casa da senhora Marquesa. E o Pedro Menino, nunca ouvis falar no Pedro Menino? Sim, não tenho ideia de quem era cocheiro da senhora Marquesa. Sim. E depois, as filhas da Maria Lima discutiam com os filhos do Pedro Menino, porque a avó era a aia da senhora Marquesa e ele era cocheiro. Ser aia era uma coisa muito importante. Não se queriam igualar às outras. Claro. Que eram filhas de essa gente, dos Almeidas, do teu padrinho. Do João de Almeida. Era o Bernardo de Valada, que vivia no Moinho de Cima. Sim. No Moinho de Rebelas. Vivia no Moinho de Rebelas. Sim. No Moinho de Cima vivia o Zé de Valada, que era irmão, que era o pai do avô das outras. Pois, a minha avó, Alexandrina, e o meu pai chegaram a falar nessas pessoas, nesses nomes. A Marquesa era, de facto, a grande figura. Enteados, ela tinha um que morava ali, enteado da senhora Marquesa. Eu até sabia o nome dele, que morava ali para a Quinta dos Anjos. Esses lados. Mas era na Quinta do Mocho. Mas então quer dizer que o marido já trazia filhos quando casou com ela, será isso? Já. Ela tinha os enteados. Pois. Ela casou jovem, ou não tem ideia? Sim. A minha avó tinha um fato branco, que a minha mãe dizia assim, mãe, onde é que ia com este fato branco? Aos bares ou ao salão da senhora Marquesa. Tanto que o Val tem uma dança palaciana, o fato espinho.
É a dança mais bonita que... E diga-me uma coisa. E depois é dançada assim com o pezinho. Isso está a ser dançado pelo rancho folclórico. Fado de espinho. Porquê é que se chama... Porquê é que... espinho? Não sei. Quando eu cheguei já cá estava. Cá está. E não tem letra? Não. Já houve quem lhe fizesse uma letra. Sim. Mas quem sabia a letra, cantava isso, cantavam a tocar o fado de espinho, era a Emília Figueiredo. Sim. A irmã da Albertina Figueiredo. Sim. Mais nova. E cantava, e não sei quê, na taberna do Lúcio. O Lúcio era o meu padrinho, que era pai da Alda Benta, e tinha a taberna onde as mulheres bailavam as modas ali embaixo. Lembras-te que bailavam as modas? As modas eram bailadas, essa é outra pergunta que eu tenho aqui, mas eram bailadas em diversos sítios, não eram só num sítio. As daqui de baixo dançavam ali. Outras dançavam ao pé do Isidro, naquele largozito do Isidro. Sim. Outra, no Largo da Fonte, lá de cima também. Na Fonte das Três Vidas. Depois, às vezes, juntavam-se. Vamos até lá acima. Era uma grande roda. Agora é que eles haviam de andar ali a dançar. Portanto... Depois as narcisas. Eram muito arrepioqueiras. Sabes quem eram as narcisas? Sim. Eram primogenitas da minha mãe. Eram muito arrepioqueiras. E depois de noite dançavam as modas na torre, que só havia aqui por aqui abaixo. Cantavam alto, Cantavam, dançavam e gritavam. Era noite, ouvia-se aqui por lá abaixo. Olha lá, andam elas a bailar nas torres. E era no Largo da Espanhola. Onde é que é isso? O Largo da Espanhola era o pai, era a família do Joaquim Espanhol. Sim. O Largo das Espanholas é aquele largo em Cadima. Vai-se para o Rio de Cadima e depois passa-se, dá-se a volta e vai-se passar, vai-se passar ali à estrada, no Largo das Espanholas. Sim. E depois, uma vez, uma mulher não bailava às modas, porque o namorado não estava ali. E depois, quando ele chegou, ela foi bailar as modas e cantou: e ó meu girassol brilhante, quem te trouxe agora aqui? Achas-me agora cantando, já hoje chorei por ti. Ai, toma lá da cá, toma lá este raminho, oh, como é que ele te está? E ele vinha da Valada dos Touros. Eu já hoje fui aos touros, já hoje fui à tourada, estou aqui e não morri, oh minha rosa encarnada. Ai, tia, toma lá. Então diga uma coisa, isso apareceu assim naturalmente, como praticamente uma desgarrada, um desafio, aconteceu nesse dia, ou isso já estava na cabeça, já existia essa música? Então bailava-se as modas, bailava-se isto tudo. Mas essa música e essa... A música existia, ela pôs os versos. Está bem, depois os versos, com certeza que foi assim. Bem. E ficou para sempre. Ficou. Uma outra pessoa que eu achei muito interessante, e já falámos aqui da mulher dele, a Dona Mercedes, foi o Benjamin Sérgio. Portanto, eu lembro-me muito bem... Era o João Nogueira fazia as letras, o Coisa com certeza para a música, e o Benjamin Sérgio caracterizar a gente. Mas ele não fazia também os cenários? Fazia os cenários. Ele era era um artista. Onde é que ele foi pôr estes cenários? Fez o Rio dos Loureiros. Sim. Fez o Rio dos Loureiros. E fazia uns grandes presépios que a gente ia ver. O Benjamin Sérgio era um artista. Ele lembra-se de ter feito a aldeia do Val de Santarém, tudo em ponto pequeno. Então era o presépio. Sim, ele fazia presépios, mas além disso fez a aldeia do Val de Santarém, em ponto pequeno, que tinha o rio, tinha as profissões, e que depois levou aquilo tudo e foi mostrada na feira do Ribatejo. Eu lembro-me que, aliás, o meu pai levou-me lá ao pavilhão e esteve-me a mostrar aquilo, era uma coisa engraçadíssima. Por exemplo, o homem a serrar, aquele movimento todo. Ele era, de facto, uma pessoa com também muito interesse para essa coisa das récitas, do teatro e tal. Ele ia caracterizar. Caracterizador. Era o que fazia a caracterização. O João Nogueira era além de ter sido poeta, o homem era um agricultor. Ele tinha hortas e terrenos. Tinha aquelas hortas onde está hoje aquele bairro lá em cima.
onde está a junta de freguesia, e essa zona toda aí. Tudo as hortas E de ele São tinha Miguel. outros terrenos, ele tinha oliveiras, não é? Ou só tinha essas Não hortas? sei. Mais ou menos. Ele era filho de um homem rico, era o João da Quinta. Esse João da Quinta Era pai dele. E estava cá no Val. Era o pai dele, não sei se estava cá no Val. Casou com a Maria Augusta. Maria Augusta. A Maria Augusta. O João Nogueira. O João Nogueira casou com a Maria Augusta. A minha mãe falava-me de uns versos que ele escreveu para a Maria Augusta, que se calhar a Maria Elvira também. Chega à janela, ó querida, que isto aqui não te custa. Chega à janela, ó querida Maria Augusta. Mas não sei mais. Sim. Uma serração da velha. Sim. Muito engraçada. Até foi numa caminhonete. Pois. E depois ia um carro com os netos, os Gembrinhas, esta gente toda a chorar, que andava a chorar. E depois eles cantavam: viva a paródia, a rapaziada, a nossa avó já não pode ser cerrada. Então, quer dizer que nas récitas havia quem caracterizava e havia quem fazia as caraças, as figuras das caras, não é verdade? Para parecerem, por exemplo, no caso do bacalhau, ia vestida a bacalhau. Mas, por exemplo, no caso dos Gembrinhas, o rosto tinha que ser parecido com o dos Gembrinhas. Então, era uma data deles, não era só o Mas, Era o João de Oliveira, me parece. João de Oliveira. Era muita gente, era o Rico, Portanto, foram e o Ernesto Lúcio. Sim. Fez uma vez também uma dança muito bonita. Sim. E depois lembra-me. Lembra-se de alguma coisa que... Era o carvoeiro, era o leiteiro. Depois foi, da última vez que isto foi feito, foi também. Era o leiteiro. Bem, e era a mãe do carvoeiro. Eu lembro que a mãe do carvoeiro cantava: vivo sozinha no mundo, com o meu filhinho coitado. Falava assim, não era cá do Vale. Diga-me lá, senhor doutor juiz, se ele deve ser condenado. E depois o outro dizia assim, é o rapaz: tu te padece de mim, por eu andar mascarado, vou acusar o leiteiro, que vende o leite estragado. Então passou. Cantamos a rapaziada, pois eram muitos. Cantamos a rapaziada, acompanhamos o fado, sorremos o carvoeiro, que vende o leite estragado. Então quer dizer que culpavam-se uns aos outros, era? Até o que é que dás à vaca? Saramacos fritos, papoulhas de caldeirada, era assim, que eram os começos. Mas e também ainda cantavam esta, era assim: ai, que desgraça, como um homem passa, por causa de uma mulher, chega à casa, dá-lhe o dinheiro, ela faz o que ela quer, e elas é assim: ai, que desgraça, como uma mulher passa, por causa de um extravagante, chega à casa, vai para a taberna, faz figuras de pilante. Antigamente o Vale era assim. Mas isso eram coisas muito engraçadas e que com certeza faziam rir as pessoas. E depois as pessoas vinham ali, uns todos a correr para ali, quando eles malhavam mais a claro, e chegavam a ir ao Caçadouro. Portanto, a representação fazia-se ao longo da estrada principal. Até lá ao Rio das Patas. Até ao Rio das Patas. Até Arbelas, mais ou menos. E chegaram até a ir, então, ao Vila Casaldouro, Vila Xandori. Sim, senhora. Eu já disse quando o casal foi... Já cantei o verso do Casaldouro que os do Vale cantavam. Eu acho que não. Ai, se o Casaldouro é vila, ai, o Cartacho é uma cidade, ai, já o Vale é uma aldeia, aonde brilha a mocidade. Foi a primeira vila do que Vila já. É tão linda a minha aldeia, que ambientes barbões, já disse isto. Vibrante melopeia, aqui trina roxinóis, o Garreta eternizou, terra tão linda não vi, pequenina como sou, amo a terra onde nasci. Pelos mimos contém, pelas belezas que encerra. Viva o Vale de Santarém, viva o povo desta terra. Isto representava a neta do João Nogueira, que era muito bonitinha. Como é que se chamava? Elia. E depois ainda tinha outro. Tinha um ventalinho e dizia: saudação, eu venho simplesmente para saudar o povo desta terra onde nasci. Terra dos racionais sempre a cantar, de um ronco que para sempre nos sorri. Pois Cigarreta cantou foi sem favores, pois ela tem encantos de sobejo, e que nos fala a alma a natureza de atrações que se tornam em desejo. Veja bem.
Isto era a neta que... Mas não sabia ler. Era ensinado por ele. A Maria Elvira tem de memória... Mimoira. É no casal da Mimoira. É na sua memória, felizmente, para o seu bem e para o nosso bem, todas essas poesias e também as músicas. Naquela altura eu... Mesmo quando não eram coisas que lhe... Eu andava na escola, não era preciso estudar aquela explicação que a professora dava, a outra dizia aquilo. Eu não tinha vagar para estudar. Tinha que ocupar com outras coisas. Mas é brilhante, Maria Elvira, desculpe lá, mas eu tenho que lhe dizer que é brilhante como conseguiu preservar isso na sua memória. E não é só os versos, é a entoação, a forma como diz, porque nós comunicamos para além das palavras. Não, eu já nasci para isto. Sim. Eu até gostava de ter sido atriz. Um dom, eu nasci para isto. Felizmente tem e que continua e vai continuar a pôr agora já é por pouco de Chico no conhecimento da população do Val de Santarém. Falemos de uma outra... identidade, de uma outra realidade do Val de Santarém, que são as tabernas. Que é uma coisa que, sobre a qual pode falar à vontade. Não entres na taberna, cavador, é falta a religião do taberneiro. Os santos são, os cascos são de pau, não têm valor, ele só dá valor ao teu dinheiro. Muito bem. E também iam lá um rapazitos cantar esta. Para mim não há como o campo, trabalho com altivez, pois tenho orgulho de ser lavrador e português. De manhã levanto-me, trato dos bois, logo que rompa a manhã, e vou contente depois ao trabalho e com a pá, e à noitinha, quando me chega a saudade, vou pedir à capelinha que haja paz em Portugal. Eram coisas muito bonitas. Sempre cantei os versos do Caralheta, gosto muito dos versos do Caralheta. Cante lá, para ver. Eu chegava ao palco e dizia: Zé, e se o mestre Crespim nos visse entrar por aqui? Ora, deixa lá, homem, os nossos papéis são pobrezinhos e como são em verso, dizem-se depressa. Ora, começa e vais ver. Eu pesco no Tejo, barbos e pardelhas, eu ando no campo. Eu digo, Paulo, eu ando no campo passeando as ovelhas. Nas tardes de verão o mel ressobia ao romper da aurora, eu tinha que fazer a voz grossa, ao romper da aurora canta a cotovia. Eu sou pescador e ainda não sei ler, pois eu sou pastor, ainda hei de aprender. Lá na escola um professor, com amor lá nos há de ensinar. O saber é uma honra para nós, parte a voz do destino a raiar. E de certo ninguém nos sentiu, nem ouviu este ensaio talvez. Já pensemos então retirar e marchar por ali outra vez. Quando eles terminavam, o pessoal batia palmas, não é? E deitavam tanto arremessados para mim. Era? A mim deitavam tanto arremessados. Depois iam lá as outras, eu não podia apanhar tudo, ficavam a apanhar elas. Era de facto um triunfo. Voltemos às tabernas. As tabernas tinham um papel aqui no Val de Santarém, como em qualquer terra, para a convivência dos homens, o encontro dos homens. E era, como é que se chamava? A Praça dos Homens. Era tanta gente ali, tanta gente que se podia passar ali a tomar a praça, o Baeta. A Praça dos Homens era na taberna do Baeta. E das mulheres? E das mulheres era? Era no Largo do Lúcio, do Larião. Do Larião. Ali é que estavam as mulheres. Aquelas pitas logo pequenitas, vestidas com as saias para irem trabalhar. E com aventais e lenços na cabeça. A taberna do Baeta era, por isso, uma taberna com era a taberna um papel um bocado especial, não é? Porque ali iam beber o vinho. A minha mãe falava a homens para ir trabalhar para a vinha e para a horta. Depois tinha que ir pagar a mulher dela. O compromisso era... que eles tinham que ir trabalhar. Exatamente, portanto... Desde que bebam no vinho. Desde que bebam o vinho, assumem o compromisso de ir trabalhar. Pois, por aquele preço. Isso era de antes. Porque depois já não é assim. Já ninguém não está. Claro, agora é com máquinas. Mas isso foi há 60 anos, há 50 e tal ainda se fazia. 50 e tal ainda se fazia. Portanto, era a Praça dos Homens, eram onde os homens se encontravam
para... Um pau, cada um com um pau. Com um pau, cada um levava o seu pau, não é? Não é? A janela ali é que o meu marido foi falar em namoro. Foi ali? Ali, aquela janela. De baixo para cima, a namorar e tal. Antigamente era assim. Então, e que idade é que tinha quando começou a namorar? 17 anos. 17 Eu anos. tinha muitos pretendentes. As raparigas começavam mais cedo. Não é? Pois havia. Eu tive sempre namoraditos antes de... Pois, ia-se preparando. Eu tinha namoraditos Ia fazendo logo as pequena, suas escolhas. Viveu com o seu marido quantos anos? 40, não foi? 40. 40 anos, foi. O seu marido faleceu ainda... Com 65 anos. Novo. 65 anos. Era cá do Vale? Não, era alentejano. Ah, sim, ainda não tinha Era de perguntado Montemoro isto. Novo. Montemoro Novo, sim senhora. Mas tinha vindo para cá trabalhar, estava cá. Agora vamos entrar um bocadinho naquela área mais íntima. O pai dele era encarregado geral do senhor Valdemar de Orelha, nunca ouviste falar? Que era alemão, que fez o caminho de ferro daqui para Rimaior. Sim. Ele veio para cá e havia as oficinas onde ele estava a trabalhar em frente a Martins. Fiz ali as oficinas e não havia bacalhau e não havia açúcar e ele arranjava quem fosse para lá trabalhar, tinha quem queria. Que ele arranjava bacalhau, arranjava açúcar, arranjava massa, arranjava tudo. Muito bem, sim senhor. Valdemar de Orelha. O seu namorado, depois marido, foi trabalhar para lá. Foi lá, nunca trabalhou para outra pessoa. Foi. O pai é que foi trabalhar. O meu sogro era uma pessoa muito inteligente. O emprego dele, que o pai lhe ensinou, foi tirar, como é que chama? Cortiça. Aos sobreiros. Dos sobreiros lá no Alentejo. Sim. Mas fez uma casa, fez o tijolo, fez tudo. E depois abriu uma casa de 6 giros, arranjar carroças. Sim. E o Valdemar foi lá para ele ir ver lá umas máquinas que não queriam trabalhar. E ele chegou lá, mexeu, ficou aquilo a trabalhar, pôs logo um grande ordenado e ficou logo sendo empregado do Sr. Valdemar até à morte. Muito bem. Ainda não tínhamos entrado nessa parte da sua longa e bem-sucedida experiência de vida, mas agora calhou então falar de quem fiz excursões. Quem é que ganhou o seu coração? Foi um alentejano. Foi um alentejano. Também teve tabernas. Teve tudo. Fiz excursões e fiz tudo. E fez excursões. Fiz excursões. Então, já agora falo lá das excursões. Olha, eu uma vez andava a arranjar pessoas para uma excursão e vai arranjar excursões para um homem para ir a Lourdes. O homem deu-me 10 contos. Eu assim, deu-me 10 contos. Fiquei muito contente com os 10 contos. Passado tempo, vou numa excursão minha e ele era chofer, isto era mais ou menos assim. Eu disse, eu até fiz uma excursão, que o homem deu-me 10 contos. E o homem falou assim, esse homem sou eu. Estavam aqui as caminhonetes paradas e uma ia qualquer ia ali. Eu quero ir para a caminhonete Maria Elvira. A Maria Elvira canta, o Jano toca a agüita de bar. Quer dizer, arranjava as excursões, ainda por cima tinham discos expedidos. E eu fazia papel de bêbada que eu vi fazer. A quem? O Raul Solnado e havia outra. Sim. E estávamos nas tabernas. Portanto, a taberna do Baeta era a taberna, digamos... Principal. Nem se podia passar ali o domingo, os homens iam para a praça. Depois havia as lojas, as mercearias, não é? Que também ia bastantes. E umas mais destacadas do que outras. Aqui também tive mercearia. Eu fiz tudo um pouco. Também tive mercearia e taberna, tudo junto. Tudo ao mesmo tempo. Eu ainda me lembro dessa altura. Mas sabe qual foi a sua enfim, o seu comércio que eu mais gostei? Por causa do lugar. Eu gostava muito daquele lugar. Ali? Exatamente. E aquilo era do meu avô? As lojas, as mercearias, havia umas mais destacadas do que outras. O Tinarciso. O Tinarciso. A Mercedes, a minha mãe gostava da Mercedes, gostava muito de ir à Mercedes. Eu lembro muito bem da loja da Conceição. Da Barralha, chamava-la Barralha. Era. Sabe o que é que eu ia mais? Eu gostava muito dela, porque ela tinha uns cadernos de 2 linhas que eram os melhores para fazer as cópias. E aquilo era a minha mãe, mãe, vamos à dona... mas pronto, a minha no meu tempo ia eu a Manel Arião.
Já não te lembras? Lembro, o Manuel Larião, que era O X, às penas. na esquina, Naquele redondo. no redondo da Fonte das Três Bicas. A loja do Artur Tendeiro também tinha alguma expressão. Depois ele pôs lá como é que se chama? Aquelas coisas de materiais de construção, não é? Ele ganhou muito dinheiro com isso, não é? Mas qual era a sua loja? Além da sua loja, qual era a loja de cá no Vale que mais gostava? Era o Tio Narciso. Era? Era tio da minha mãe e padrinho. Sim. Era o Tio Narciso. Estava ligado. Mas se fosse preciso ir depressa, vimos ao Manela, como é que ele chamava-se? Era aqui embaixo, essa que está a falar. Manuel Sapateiro. Manuel Sapateiro. O Manuel Sapateiro, que era o avô da Regina. Pois. O da Regina. Da Regina Guedes. Da Regina Guedes. E havia também as casas de bicicletas, tivemos cá umas duas. O Eduardo. Depois houve outro. E o Manuel das Bicicletas. Pois. Isto foi uma coisa que foi importante aqui para a terra, a Casa das Bicicletas, porque tinha arranjos de bicicletas. O Eduardo também vendia bicicletas, também vendia... E fazia sorteios de bicicletas, fazia arranjos e arreios. Fazia arreios. Arreios, exatamente. Lá naquela casita por baixo. Sim. Ali à curva. Ali à curva, exatamente. Lembro-me de ser aí também. Mas primeiro era do Henrique Corrêa, que era da Isenta e vinha aqui trabalhar. Esse já não me lembro. Não, era o Henrique e ele também foi ele que instalou cá o táxi, antes não tinha havido táxi no Vale. Portanto, foi ele. O Eduardo fez tudo para vencer na vida. Tínhamos as padarias, também tínhamos algumas padarias. Então, a minha mãe cozia. Não, mas o pão, a sua mãe cozia para casa. Para casa, mas não tinha... O meu pai era moleiro. Pois, está bem. Como é que era? Era o João Padeiro, era o Zé Diogo, era o João Diogo que fazia o pão lá para cima. Sim. Ia vender à Isenta numa carcita. Pois era o David, não foi? Depois ficou o David. Então, e aquele pão ali do Daniel? O pão do Daniel era o Zé Diogo. É o Zé Diogo. E depois aquilo foi lá para o Cartaz. Mas era o Zé Diogo. Mas lá para baixo não havia nenhuma padaria, lá para Cadima vinham de... O João Padeiro é que era o maior vendedor aqui. Depois, mais tarde, a Maria Carolina casou com o filho do primo Maria Carolina, não é? Sim. Do Cisco. Sim. Casou com... Minha tia. A Maria Carolina era tua tia. Era, então não era irmã da Alexandrina? Não, a filha. A Maria Carolina casou com o filho da Teresa Gaiteira. Filho da Teresa Gaiteira. Sim, eu tenho ouvido falar, mas não sei quem. E depois puseram ali uma padaria embaixo. E tínhamos o alfaiate? O alfaiate. Só o David. O David. Eu também falava no alfaiate. Sim. Quando representei. Então, como é que... Maria, vai lá para dentro. Levas aí o sumo David. E eu agarrava na álcool e dizia assim, hoje até levo o mestre David aqui no embrulho. E também falei na perna fina. Queria-me bater com uma enxada. Aí eu dizia, foi eu aparecer, o João, como é que o homem se chamava? O João queria buscar isto tudo. Que a perna comeu a perna fina. E então que era a perna fina? E dizia ela assim, fina foi a cadela. Queria-me bater a perna fina. Maria Elvira, vocês tinham que dar determinada entoação, quer dizer, o texto está escrito, não é? Estão lá as palavras, tem que dar uma determinada entoação, mas ia passar daqui para ali e depois cortar a cena. Exatamente. E não só isso, portanto tinham que fazer as marcações, não é? Mas a entoação dada, que tinham que dar, a que tinham que chegar, não é? Porque está lá o papel, está escrito e tal, mas estão à espera... O papel está a deixar. Exatamente. Este texto, isso, aquilo a gente... Exatamente. Mas essa interpretação, o João Nogueira dava-vos uma ideia de como é que haviam de dizer ou vocês tinham que lá chegar. Quer dizer, ele dizia assim... Não, ele dava o papel à gente e depois atravessas daqui para ali, fazes daqui para lá... E depois iam ensaiando. Pois. Pronto, tá bem. Eu tinha dias que rolava aquela gente. Não queria ensaiar, queria andar a brincar. E depois, vai-te embora, eu não vou, mas eu depois faço bem. E depois ainda me lembro, o João de Graça, ela bem dizia que depois fazia bem. Pois. Mas era preciso que fizesse com os outros por causa da contracena, não é? Pois. Se não fizer... Assim saía-lhe bem. Mas se os outros também não treinassem, ou se não... Andámos muito tempo a ensaiar. Pois.
Eu fui muito bem ensinada, bem educada. De manhã tinha educação física, educação cívica. Sim, sim. Professor Costa. Professor Costa. Cantávamos. Eu já cantei a Maria da Fonte, não cantei? Sim. Tínhamos aqueles hinos todos. E depois de tarde vinhamos a almoçar e íamos para o ensaio. Toda a tarde, ao sábado à tarde, andava toda a tarde. Quer dizer, o teatro fazia parte da aprendizagem na escola. Era, pois, Bem, era uma na boa escola. coisa, sim senhora. Depois, certas cantigas, a gente, o hino foi com a grafenola. Sim, Porque sim. aquilo tem aquelas lá. Heróis do mar, nobre povo, nação valente e imortal. Sim, sim. Levantai hoje de novo o esplendor de Portugal. Entre as brumas da memória. Ó pátria, sente-se a voz dos teus igrejos avós, que há de guiar-te à vitória. Era assim. Muito bem, muito bem. Nós tivemos uma quantidade de barbeiros razoável. Agora não há barbeiro no vale. O Frederico era o rei dos barbeiros, era o príncipe Esse é o dos senhor. barreiros. Esse era O senhor dos senhores. Frederico. O Manel Sabino Manel Sabino. e tinha ali o Manel da Cassiana. Manel da Cassiana. Manel da Cassiana. E havia lá mais para cima, bom, mas isso foi mais tarde, o João O João Ferreira, o João que Ferreira, era o sogro aqui da Dina. exatamente. É claro que ali onde era a Depois taberna, o Quinino, que aí o também Quinim, pois, mas ali onde era a taberna depois mais tarde foi do Hortelão, havia ali um barbeiro. Isso era Como é que se chamava esse homem? o Manel Sabino. Manel Sabino. Depois tinha lá um barbeirito assim, pequenito. Que Depois era? um barbeiro, Vendia peixe? a maior parte dos anos foi lá em cima, ao pé da fonte. Lembra-se de ter havido um café no Val? Lembro dois. Dois. Abriu anecas e depois não deu nada, foi um lá no Largo da Fonte em cima e outro aqui embaixo. Qual era esse aqui embaixo? Aqui embaixo onde o Manel da Almeida tinha a loja. Aqui, por trás da fonte. Não tiveram sorte com os cafés naquele tempo, ninguém foi ao café. Mas o café que havia no Lar da Fonte das Três Bicas era do Curado. Isso foi depois. Foi depois, Foi a antes. Anecas é que abriu os cafés. Portanto, aquilo não Os cafés cá nadavam não naquele dá. tempo. Também tínhamos alguns talhos. Então era o Pedro, Pedro, Pedro Grave, e era o Carlos o Carlos da Carne, Carlos. era a Martins, e era o Dona Celitra ali embaixo. esse lido, depois. Houve sempre cá muitos talhos. Pois, Isto isso foi é gente, verdade. gente. E houve a Celestina, do Manel Eugênio. Sim, a minha mãe falava-me disso. E havia vários lá no quintal de Manel Eugênio, aquele é que era trabalhar lá na rua. Os sapateiros, havia alguns. sapateiro, havia o Manel o Bruno. Sapateiro, o Bruno, o Manel. Quem? Casimiro também foi sapateiro. Quem? Casimiro! Depois tínhamos outras profissões, padreiros, carpinteiros, ferreiros. Também tínhamos aí alguns ferreiros, não era? Também. Ferreiros. Esta casa aqui no cabeço Sim. tinha uma chaminé, agora é que foi desmanchada, mas tinha uma chaminé de um ferreiro. Mas havia a travessa do Ferreiro Velho, que Os pedreiros tínhamos aí uma série de pedreiros. era o Mário, O Mário, era o Quintelas, era o Júlio, era o Martins, exato, era aquele que é meu primo, o Custódio, Manel da Carolina. Manel da Carolina. É que fez esta casa. Sim, havia um homem que fazia as camas, que era o Manel Lúcio. Manel Lúcio. Isso era ali no cabeço. Aliás, eu ainda tenho uma cama que Feita por ele. Foi feita por ele. Lembras-te do Jaquim das Ratoeiras? O Ratoeireiro, o pai da Maria Ratoeireiro. Linda. Então não me lembro. Mas estava só de costas, a trabalhar. A trabalhar. Pois. O que é que lhe aconteceu? Caiu de um salgueiro abaixo. O Jaquim das Ratoeiras, ele fazia ratoeiras, não é? Ratoeiras, crivos, que a minha mãe chegou lá a ir buscar, como é que chama-se? Peneiras. Peneiras. Era aquelas coisas todas. E fazia mais... Ratoeiras, pois. Ele não arranjava chapéus. Isso não sei. As pessoas que não tinham trabalho ou ficavam doentes estavam desgraçadas. Ou a família tinha alguma coisa ou tinham que andar a pedir aí na terra, não é? Havia o Faustino da Lúcia que vinha para o vale abaixo com o saquinho. Com o saquinho. Alguma coisinha para necessitar, das alguma coisinha para necessitar e tudo estava. E quando morria alguém também, das alguma coisinha para o funeral, andava de porta em porta a pedir o Faustino da Lúcia. Essa solidariedade, essa ajuda, não é? Quando as pessoas estavam com essas dificuldades, não é? Tanto faz doentes como quando era para... os funerais. Pois. Era o Faustino da Lúcia que vinha logo pedir. Maria Elvira, já falámos das danças, dos bailes, mas ainda não falámos de algumas coisas sobre isso.
O que é que dançavam? Que ritmos é que dançavam? Lembras-te disso? Valsas, por exemplo? Chotiços, também havia O chotiços. que era isso? Era uma dança que já não é da minha mocidade, mas eu sempre me lembro de ouvir falar na chotice. E dançámos o vira toda a volta, toda a volta, toda a volta da casa, toda a volta. Hoje ainda É agora bastia eu e batia aquela, depois virava a outra, toda a volta a dançar o vira. E esse é dançado agora assim no rancho, será? Não é assim, mas é como 4 pares. A Pois, minha pois. mãe tinha muita pena de não ter ensinado um vira muito antigo. Lembra-se como é que era esse vira? Na O música... mestre Freire já não malha ferro, o filho mais velho partiu-lhe o martelo. O filho mais velho partiu-lhe o martelo. Oh Elvas, Badajoz à vista, São Pedro e São Paulo, São João Batista. Dançavam valsas Dançámos. e polcas também E dançavam. eu gostava de dançar, era... La 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 la. Faz logo. Sozinha não sei capaz de dançar. O passo. Ah, os passos logo. Nem já Faz sei. logo. Toda é passo. É. Já não sei dizer o passo. Já estou tão velha. Então, mas eu La 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 la. É muito mal cantado, mas era assim o Pois, passo. mas está-lhe a dar o jeito. Marchas, por exemplo, também dançavam marchas. Era só o que meu pai sabia dançar. Era só que o meu marido ia bailar comigo, era? era mais. Não sabia dançar Era nada. mais fácil. E tangos também dançavam. Ai, dançamos. Tá, Eu, com a idade do Eduardo, a gente dança muito bem, as duas dançaram, mas agora não sei. Temos que... É que eu nasci à frente da Adelaide do Eduardo, éramos com minha irmã. Pois, Uma então vez isso. fomos numa excursão e a mulher admirou-se porque é que a gente era assim. Aham. Eu sei, então eu fui criada com a minha irmã. Sempre se deram bem. Sempre se deram bem. Era Estamos então sempre a moda de 2 passos é muito bonita. Pois é. À noite balha tanto o churrasco que o meu tio Manel Simão em casa Então da o que é o amiga. churrasco? É o raspa? Não. Não, é o churrasco. Ia para trás e para dentro. Churrasco. Ah, que engraçado. Esse nome nunca tinha ouvido, mas eu estou a conhecer Mas a moda dos passos, a minha mãe dava tão bem o passinho. Aham. E como é que vocês aprendiam isso? Eram com os mais velhos, não? Aprendi novos pequenitos a bailar Mais umas com as pequenitos. outras. Portanto, eram os pais que Você vai ensinavam. ali à festa, tu vês logo, mesmo que não esteja ninguém a bailar, os caspitos andam a bailar aquelas modas. Exato. Era então aí, aprendia com os mais velhos. Aprendemos umas com as outras. Como as que as outras a bailar umas com as outras. Eu ainda me lembro da escola. Pouco trânsito no vale e o povo abaixo. Que saudade sente a mim ver-me assim no meu viver de estudante. Que saudade sente a mim ver-me assim no meu viver de gradante. Agora já não me lembro da... Era rapaz, era não sei o quê. Ai, eu achava muito engraçado a Tis Costa. Ai, olha que ele até soube o nome do mestre Tondeu. Ai, soube o nome do mestre Tondeu. E depois desligou o telefone assim, e o que será o mestre Tondeu? A minha Tis Costa era muito engraçada. Então, e quem é que tocava nos bailaricos? Quem tocava no bailarico era o Anselmo Guerra, que era um acordeonista que depois deixou de vir às terras pequenas e à já só ia. televisão e tal assim. O Anselmo Guerra. À televisão, o Anselmo Guerra. Hã? O Anselmo Guerra. À telefonia. À telefonia. À telefonia. Lembro. Anselmo Guerra. Depois tinha uma filha que também tocava. Mas nunca deixou de vir às sortes dos rapazes do Vale. Ah, muito bem. Não sei se o teu tempo era assim. No meu tempo era, sim. Iam de automóvel para Santarém. Exato. Quando chegavam, deitavam foguetes. Exato. Foguetes, depois vinha o Anselmo Guerra a tocar com o Vale abaixo. Davam a volta. Depois havia os jantares. Todo faziam os jantares das sortes dos filhos. As raparigas criavam vestidos nesse dia. Exatamente. As E o baile das namoradas. sortes. Exatamente. E eles iam bailar esta moda é só para os rapazes das sortes. O meu pai foi para Santarém com a minha mãe. Com a minha mãe. E disse, vai lá comprar o que tu quiseres para o rapaz, que eu não vou contigo. Porque eu fui só às sortes, mais o Zé Tindeiro, e fui com fato de ganga. Com fato de cotim. Eu fui às sortes só com o Zé Tindeiro. Sabes quem é o Zé Tindeiro? Pai do Artur. O pai do Artur, sim, sim. E fui com fato de cotim.
Agora vai tu, vai comprar lá o que quiseres para o rapaz. Mas a minha mãe... Pai do Arthur e do Joaquim. Não era? Ou não? do O Arthur não era irmão do Joaquim Tendeira? Era. Exatamente. E era o Salsa. E o Salsa. Já não me lembrava do Salsa. Mas a determinada altura começou a haver telefonias, não é? E ouviam... não havia aí por todo lado, mas havia... E a minha mãe passava ali ao Manuel Sapateiro. Tinham ali uma telefonia e ela tinha uma raiva, passava nos noticiários. Está lá, está aqui, deixa-me ir embora. Ai, que raiva que ela tinha de ouvir aquilo. Mas os homens gostavam também de ir para a taberna porque ouviam lá o relato da bola, não é? Era. Isso era uma atração, quer dizer, eu ainda me lembro da primeira casa no Vale que teve televisão, que era lá embaixo o Manuel Joaquim, e o pessoal ia todo para ali, fazia fila. Eu não sei se a Elda nessa altura já era nascida. Já não te lembro. Não lembro. Que era uma fila, além disso... Mas depois o Zé Pego comprou uma. Exatamente. E depois já estavam lá sentadas dentro. Exatamente. Portanto, vinham os tocadores de fora, não é? Já me disse que havia senhor que tocava acordeão. E haviam outros que tocavam também outras coisas, não? Olha, o Júlio Coxo, cá era uma única de boca, e a gente dançava e dançava. O Júlio Coxo? Dançava e dançava. Ele tocava bem? Tocava a harmónica de boca. E dançava Camari, naquela Camari Virgina. Sim. Eu queria falar de dois homens, ou mesmo três homens grandes cá do Vale. Do senhor não já falei. Do senhor? Não. Não. Pois, era um fidalgo. E depois era o Leão Rebelo da Silva. Leão? O Leão Rebelo da Silva. Mas esse era quem? Leão Isidro Rebelo da Silva. Esse era filho, era irmão, era filho de Luís Augusto Rebelo da Silva. Eram 7 filhos. Sim. E de maneira... Portanto, esses todos eram filhos do escritor. Do escritor. Ele... Leão Isidro? Leão Isidro Rebelo da Silva. Antigamente estava ali a campa no cemitério. Sim. Ele ia às sortes no outro dia e quis ir nadar para a vala. E a mãe não queria. E ele foi. Quando ela recebeu a notícia, dizia: a minha mãe veio a cavalo num cavalo por lá abaixo, direito à Ponte Vale, tiraram-no e foi para a igreja. Não o quis lá para exemplo dos outros, porque tinha desobedecido. Sim. Pois era um. E foi o Alferes Aguiar. Ainda bem que fala nessa personagem. O Alferes Aguiar foi uma revolução que houve. Sim. Encontrou-se as tropas. A minha mãe fugiu para baixo do prédio do Postácio, é aquele prédio de azulejos. Sim, este aqui. Pois, foi para aí. Este grande. Mas a maior parte foi tudo para o campo, fugiu tudo para o campo. O Alferes Aguiar foi morto ali em frente daquelas adegas do... foi aqui? Do Gracês. Em foi frente. Aqui. E tinha chovido, dizia a minha mãe, e estava cheio de areia, lavada. Mas o Alferes Aguiar foi cantado também. Havia uns versos e uma canção ao Alferes Aguiar, não se lembram? Não? Já não é do meu tempo. A minha mãe falou-me nisso. Mas a tua avó e a minha mãe são desse tempo. É por essa razão que o Vale tem ali uma rua... Alferes Aguiar. Alferes Aguiar. Portanto, mas eu bastante me admirei quando lá vi assim, quem é que se lembraria isto? Eu sei por causa da minha mãe. Falava com o Alferes Aguiar. Sim. A minha mãe falava agora disso. Agora foi morto aqui, ao pé destas adegas. Foi morto aqui. Pois. Sim, senhor. Foram lá para a rua, tinham aquela rua, puseram ali. Falemos de outras realidades do Vale. Por exemplo, as pessoas quando estavam doentes, quando precisavam de ir ao médico, iam a Santarém ou não? Não. Então o Dr. Fragoso sempre me reis de lá. Mas antes do Dr. Fragoso. Não sou antes, sou do depois. Pronto, ele foi o primeiro médico do Vale. Havia o Dr. Montes, do Cartacho. Sim. Quanto é, senhor doutor? É por preço de água. Esse não levava nada aos pobres. Engraçado. Qualquer pessoa é o Dr. Montes. O Vale só começou a ter instalações sanitárias muito tarde, não é? E quando eu era solteira ainda era um buraco no quintal. Um buraco no quintal. Um buraco no quintal, um cabeçado à volta, vira-te. Exatamente. Ou depois chovia, aquilo ficava... E tapava-se com mais uma areia, não é? Tapava-se aquele, abria-se outro. Era assim no Vale, era assim no Ribatejo, em praticamente todo lado. Poucas casas aqui no Vale de Santarém tinham instalações sanitárias. A Quinta já tinha, não? A Quinta tinha umas instalações sanitárias que corria água sempre. Sim. A gente fazia, mas aquilo era uma pia e aquilo era
cimentado ou qualquer coisa à volta. Sim, sim. E um bidé. Pois, mas a Quinta da Rebela já, digamos, estava num outro patamar de... E tinha uma casa de banho grande. uma grandotina, feita em tijolo, e uma chaminé com cesa para aquecer a água. Aquecer a água, sim. Quando se entrava para o moinho. Sim, senhora. Então quer dizer que essa... A Quinta de Rebelas não faltava lá Não nada. faltava nada. Agora já todas as casas têm água Canalizada, canalizada, gás, têm isso tudo. Portanto, hoje os tempos já são completamente diferentes. Eu tinha exatamente aqui essa pergunta, como é que era na Quinta das Rebelas, mas já Tinham banheiras redondas, grandes, que as criadas despejavam. Pois. Agora quase, vamos lá ver, para já encaminharmos para terminar a nossa conversa, houve no Vale uma certa altura em que as pessoas começaram a procurar outras saídas, trabalhavam no campo, mas depois começaram a ir para As pessoas trabalhavam no campo, mas depois começou a ganharem mais qualquer coisa. Exatamente. E depois os filhos já ninguém foi para o campo. Exatamente. Uns foram para mecânicas, outros para... Isso provocou alguma, enfim, não digo conflitos, mas um certo... os pais desejavam que os filhos tivessem a melhor vida, não é? No fim de contas, quem trabalhou uma vida inteira, 20, 30 anos, com uma enxada na mão e tal, começou a desejar para os seus filhos qualquer coisa de melhor, não é? Os ricos é que mandavam nos pobres. Quer dizer, os pobres coitados até entravam era para a porta do cavalo. Pois era. Então, agora, quase a terminar, sim, as brincadeiras das crianças, das raparigas, lembra-se de... Olha, a Sardoa, conhece a Sardoa? Sim. A Sardoa, Conheço, não. A Sardoa não, ouvi falar, eu lembro-me dela. a Maria Sardoa. Senta-te, mãe. A Maria Sardoa. Ela vai exemplificar. Punha-se assim encostado ao muro. Eu tinha tanta nespa. Punha-se assim encostado ao muro. E eu subia para aqui, para o colo dela, para as costas dela, punha nésperas para baixo, onde morava o Pacheco, em frente da garreta, lá umas nespreiras. Sim. Fizeram agora aquela rua. Sim. Eu apetecia-me naquela altura. A minha mãe tinha uma horta lá para cima, do muito de cima. Tinha 4 nespreiras. Eu ia lá, mais a Maria Luísa de Humberto, e enchemos uma cesta de nésperas e vínhamos vender pó. Porra das patas. Eu te vendia aquilo a destas todas, não sei quantas. E depois íamos lá buscar mais. Boa, faziam. Essa arte do negócio já vem de longe. Brincadeiras, é como os rapazes. Era tudo um pouco. Quer dizer, aprendi a dar palhaças como ao circo. Sim. Isso é que a gente estava a e saltar o eixo e essas coisas todas. Todas. Uma vez a Carmita, coitada, estava lá na casa de fora da minha mãe, a dar palhaças, cai para cima de uma mala, parte os pés à mala. Eu disse, Carmita, agora partiste os pés da mala. A gente pôs aquilo muito bem, a minha mãe era muito esperta, e nem sei como ela comeu aquela. Vai um dia abrir a mala, cai. E foi assim, agora partiu os pés à mala. Maria Elvira, a fábrica dos briquetes, qual é a memória que tem da fábrica dos briquetes? A fábrica dos briquetes. Não havia lenha ou não havia qualquer coisa para fazer trabalhar os comboios. E então, no tempo da guerra, foram explorarem os briquetes lá de Rio Maior. Porque aquilo tem as minas de sal. Sim, de um lado, e tem as minas dessas minas de carvão. De carvão. Acabou a guerra, acabou-se a linha de Rio Maior. Exatamente. Eu, quando fui buscar tijolo para fazer aquela casa ali daquele lado, fui a pé para a linha de Rio Maior, mais o meu Francisco. A pé? A pé. Até onde? Até a Ponte Celeiro. Até a Ponte Celeiro. Até a Ponte Celeiro, que havia uma fábrica na Ponte Celeiro. Tijolo. Praça de Touros do Val de Santarém. Não sabes onde é que é? Eu tenho uma ideia, mas eu gostava mais de ouvir a Maria. Quando havia festas no Vale. Sim. Que era festas. Sim. As fogaceiras. Não te lembras já nada disso? Sim, lembro-me das fogaceiras e das festas. Mas houve uma vez uma festa que contava a minha mãe. Que foi a Maria Augusta, a mulher do João Nogueira, juíza. Sim. Tanto se mantinha, tanto se mantinha, espeta que a fogaça no chão. Era a Praça de Touros. A Praça de Touros. E depois, à segunda-feira, íamos para a Tourada, ali para a Praça de Touros. E onde é que era a Praça de Touros? Na Ponte Vale. Se tu passares lá, Sim. aquilo era da Marquesa, com toda a certeza. Está a Praça de Touros, encostada àquele cabeço. E a gente Do lado direito? Do lado direito.
E a gente ia para Quase em frente da ponte. quase em frente da ponte. O Alfredo da Maricazeira e o Manel da Carolina, vestidos de charlós, sentados numa barraca que eles puseram umas canas a fazer uma barraca e lá depois sentados, bem à vaca, espelta com aquilo tudo no chão. Eram grandes festas cá no Val, dizia a minha mãe. Aquela gente de Santarém vinha tudo aqui às festas, eram umas belas festas. A avó da Luz era a fogaceira. A Maria Moléstia era muito habilidosa, fazia ardelas com as fitas para a fogaceira. E a Lourdes Pereira, a avó da Lourdes Pereira, fazia o ramo para o peito e para a ardela. E pediu à Lourdes Pereira que aprendesse quando ela morresse. E a Lourdes Pereira, para as últimas festas, ainda fez ela. A Lourdes Pereira era uma pessoa que cozinhava, trabalhava com a mão direita e trabalhava com a mão esquerda. Que engraçado. Para terminar, a Maria Elvira, como é que hoje vê o Val? Como é que... Qual é a sua opinião sobre o Val? O Val está muito diferente. As portas estavam abertas, a gente entrava nesta casa e na outra. A minha mãe ia lá para a quinta tratar dos vinhos, tratar da vida, fazia-se de noite. Eu ia para a Maria Moléstia, ia para a Jaquina da Janota, não sabes que a Jaquina da Janota, a mãe da Adelaide. Sim. Andava ali para aquelas casas. Portanto, a relação entre as pessoas era outra, mais aberta, mais era. Por proximidade. Exemplo, a Anica estava lá em casa. E depois tinha bastante bebida. A Anica tinha bastante bebida. E depois passava o Lalo, compadre, não cabe no copo de água a pé. Qualquer pessoa ela chamava para dar um copo de água a pé e hoje já ninguém faz isso. Portanto, as pessoas hoje estão muito mais fechadas. Quer dizer, os mais jovens encontram-se, convivem, mas a gente não vê as pessoas no Val. Não. O Val diz-lhe muito, é uma terra que lhe diz muito, apesar de ter vivido noutra terra. O Val é a sua terra, o Val é a sua gente, o Val é a sua história, não é? Lá no Val de Santarém, na terra da Joaninha, toda a moça traz a mãe, toda a moça é asadinha, mas eu ainda não contei esta da minha mãe. Sim. Ir cantar. A sua mãe também cantava? Ela não tinha estilo, coitada, não tinha, como é que se diz, não tinha melodia, mas ela ensinava-me cantigas. E eu lá apanhava. A minha mãe, em domingo de Páscoa, fizeram cá, andavam de porta em porta a fazer como é que se chamava aquilo? Visita Pascal, não é? Visita Pascal. Havia cá o senhor Cruz. Sim. Que teve que ser a casa arrebentada para ser o caixão. Já tens ouvido falar? A minha mãe falava disso. E a Dona Rosa, que era professora. Sim. E depois foram cantar. E que viva o senhor Cruz e a senhora Dona Rosa. Vimos dar as boas festas da primavera mimosa. E vamos à fonte a calcar o chão, apanhar uma rosa que está em botão. O rancho apanhou isto. E depois, indo para casa, era adeus menina Matilde, que dizia mas era dura. Adeus menina Matilde Fonseca, não conhecia Matilde Fonseca? Não, mas é... Ali a casa dela lá em cima. Adeus menina Matilde, é uma rosa em botão, vimos dar as boas festas da Páscoa da Ressurreição e vamos à fonte a calcar o chão, apanhar uma rosa que está em botão, mas que lindo canto de roxinol ao romper do dia, ao nascer do sol. Mas a minha mãe foi cantar isto. A mãe foi assim uma pessoa. Então quer dizer que, pela parte da sua mãe, também já está aí na genética, estava nas veias já algo que conduzisse, mas depois eu sou a filha... eu saio mais da Maricazeira. É? Ainda, mas que isso junto com o lado dos caseiros, isso então... Eles que eram primos. A minha mãe disse que era prima do meu pai. Sim, senhora. Portanto, eram casados, embora com uma ligação familiar, com alguma ligação familiar antiga. Sim, isso acontecia muitas vezes. Maria Elvira foi, no seu tempo de juventude, uma pessoa muito popular, muito dada, toda a gente queria estar ao pé de si, e isso manteve a vida toda, não é? E ainda hoje isso eu já verifiquei que, sem dúvida, onde a Maria Elvira está, as pessoas estão bem, gostam de estar. Já cá estou há pouco tempo? Não, a gente não sabe. Quer dizer, utilizando uma... Vou desta para melhor. Pois, lá está. Utilizando aí uma maneira de encarar as coisas que é muito própria. Eu estou mesmo encarada porque sempre tenho que morrer. Sim, isso é inevitável. O melhor, então, para isso é viver a vida
plena e com alegria e com satisfação como a Maria Alvida tem vivido e que é um exemplo digno de ser visto e ser ouvido. Ainda quer terminar esta conversa com alguma coisa? Eu parece que tinha uma coisa para dizer, agora já não me lembro. O que é que acha desta conversa que temos tido para conseguir... É muito agradável, gosto muito da tua visita, sinto muito bem. Quando quiseres podes vir cá mais. Muito obrigado. Então, quer dizer, no caso de... E mais és neto da Maria Constantina e ainda por cima. Sobrinho da Maria Velha. Isso sensibiliza-me muito porque nós não podemos agradar a toda a gente. Maria Elvira, os meus agradecimentos já estão feitos, são renovados, são cada vez mais...